Jó 14, primeiro. Aleluia. Glória a Deus. E a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus. Aleluia. Capítulo 14, versículo 1 diz assim: o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem abres os olhos e o fazes entrar em juízo contigo. Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém, visto que os seus dias estão contados. Contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem pusestes limites, além dos quais não passará. Desvia dele os olhares, para que tenha repouso, até que, como o jornaleiro, tenha prazer no seu dia. Versículo 7, eu quero ouvir a tua voz, tua leitura, vamos. Porque a esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramo. O homem, porém, morre e fica prostrado, expira o homem, e onde está? Como as águas do lago se evaporam, e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta, enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Pai querido, sê conosco nesta manhã. Fala, Deus, conosco. Muda, Deus, conceitos, muda valores, muda, Deus, paradigmas que criamos e que estabelecemos, Pai. Em nome de Jesus, te pedimos isso agora e sempre. Amém e amém. Tome o seu lugar, amada. Esse texto que nós acabamos de ler, irmãos, ele narra um homem, um ser humano, um personagem real, que existiu. Um homem igual a mim, igual a você. Um ser humano. Um homem que construiu família. Um homem que teve esposa, que teve filhos. Um homem que trabalhou. Um homem que cavou poços. Um homem que lutou pelo pão de cada dia. Um homem que teve uma relação com Deus, que falou com Deus, que cultuou, que adorou e que serviu. Um homem que enfrentou dilemas de sua vida, dilemas existenciais, conflitos. A profundidade da palavra que esse homem narra para nós aqui, ele deve nos fazer pensar nesta manhã. Ele começa dizendo: o homem nascido de mulher é a única maneira do homem nascer. Não nascemos de um tubo de ensaio, não viemos de uma outra proposta, não somos um ET, não viemos do espaço cósmico, nós viemos dessa bênção, desse útero aqui, o homem nascido de mulher. Aí ele faz colocações. Primeira colocação: vive breve tempo. Já nasce com prazo de validade correndo. Todos nós. A capa do jornal de São Paulo hoje diz lá, estampando lá, que o personagem, o líder lá da ilha, está morto. Dá lá o nome dele. Fulano está morto. 90 anos. Morreu. Não tem como se perpetuar. Não tem como entrar no mar.
numa perenidade eterna. Não tem como. Não tem como. Por mais famoso ou por menos famoso que tenha sido, esse fato vai chegar. Esse relógio vai bater esse momento. Esse cronômetro está correndo, vai se esgotar e não tem como. Vai chegar isso aqui. O texto vai dizer que esse homem vive breve tempo, cheio de inquietação. O versículo 2 ele é interessante. Olha o que ele diz: nasce como a flor. Tem coisa mais bonita que ver um botão de rosa, que ver uma flor? Tem coisa mais bonita que isso? Que comparação, que analogia, que figura perfeita. Diz que ele nasce como uma flor, no esplendor de suas pétalas, no esplendor do seu desenho, do seu estilo, do seu desenho, da sua anatomia. Que coisa linda! Nasce como uma flor. Todos nós nascemos como flores. Amém? Por isso, todos nós. Ele não disse que nasce como um espinho, nasce como uma flor. Você é uma flor que Deus fez nascer, e glória a Deus por isso. Diga glória a Deus. Diga assim: Deus me fez uma linda flor. A beleza da flor é a sua diversidade, são as características, as suas cores. Cada flor tem o seu perfume peculiar, tem o seu detalhe. Não tem duas rosas iguais, não tem dois cravos iguais, não tem duas tulipas iguais. Cada uma tem a sua característica, tem a sua marca, a sua perfeição. E Deus é isso na tua vida. Você é uma flor de Deus, e glória seja dada a Ele para sempre. Diga amém, meu irmão. Nasce como flor e murcha. E murcha. Como nós murchamos, irmãos? Nós murchamos quando a idade vem chegando, quando o tempo vai passando, e nós murchamos. Todas as flores murcham. Todas as flores, elas envelhecem. E o murchar é quase que uma característica, né, do envelhecimento. Ela vai perdendo o viço, o brilho, a sua glória. Ela vai se esvaindo, vai se diminuindo. E ele vai dizer que ela murcha. Foge como a sombra. A sombra, ela não é estática. A sombra não é estática, porque ela é provocada por um agente que está acima. E este agente também não é estático, não está parado. Ele está em movimento. Em razão disso, essa sombra, ela se movimenta, ela diminui, ela vai até que essa sombra, ela suma, ela venha acabar. E ela não permanece. Ele vai discorrendo. Quando chega no versículo 7, e eu quero que você preste atenção nisso, 14, 7, olha o que Jó vai dizer. Observe bem, para você fazer um comparativo entre as primeiras palavras dele. A primeira palavra de Jó é esta: o homem nascido de mulher vive breve. O homem nascido de mulher, ele não é eterno. A eternidade não está nele no sentido terreno, físico. O homem nascido de mulher, Jó vai dizer que ele é como uma flor. Ele nasce lindo, linda, e essa flor, ela vai sofrer o desgaste, ela vai se deteriorar, ela vai envelhecer e ela vai murchar. Ela vai se apagar. É por essa razão que nós precisamos ter, irmãos, um carinho, um cuidado, um amor para com aqueles que estão entrando o período da melhor idade. Nós não seremos eternamente jovens. E o Brasil, nós ainda não adquirimos esta cultura de honrar, de abençoar mais e de interceder mais pela terceira idade. Parece que nós não aprendemos isso, não é uma matéria desde lá os primeiros dias, né? Desde lá os primeiros dias que vai entrando em nós, que hoje você é bem novinho
e amanhã você não vai desgastar, você vai envelhecer. Eu tenho um neto, você sabe quem é, o filho da Charles, e ele tem umas tiradas interessantes. Outro dia ele estava em pé aqui no púlpito, e eu estava em pé, ele assim, falou, vô, se eu pular, tu acha que tu aguenta me segurar? Eu falei, tu é um moleque abusado, cara, o que eu faço contigo? Eu falei, por quê, Miguel? Não, porque você já está velhinho, né? Eu falei, cara, eu vou quebrar teu galho hoje. Hoje eu quebro o teu. Hoje eu estou em estado de graça. Não vou fazer nada, mas que tu merecia, no mínimo, um sacodezinho. Mas é a cultura deles. É a cultura de. A própria televisão, ela estigmatiza, né? Ela coloca o idoso como aquele velhinho, decrépito, acabado, que tem que ser, é aquela peça que tem que ser substituída, né? Aquela peça que tem que ser trocada. Essa é a visão, e é só mesmo Deus para ter misericórdia disso aí. Mas ele vai dizer isso, que a vida é essa coisa que vai desgastando. Então, nesse momento, nessa crise que ele está passando, e aqui ele nessa luta tremenda, porque ele não consegue achar um nexo para o sofrimento dele. Ele não consegue entender uma razão, uma lógica do porquê tanta desgraça, do porquê tanta miséria, do porquê tanto sofrimento, tanta doença. Ele fica procurando, então ele começa a filosofar nessa área. Olha, negocinho, o homem nascido de mulher, ele tem uma vida curta. Ele começa a aceitar que ele está partindo para a morte e vai morrer mesmo, e não adianta, e porque ele nasceu bonito e ele está murchando, ele começa a entrar por esse caminho, e de repente ele chega no versículo 7 e parece que ele dá um salto e ele faz um contraponto num antagonismo aquilo mesmo que ele está afirmando. Olha o que ele vai começar a dizer: porque há esperança para a árvore. Ele começa dizendo a seguinte coisa, de maneira muito sutil. Ele diz, olha, eu estou enxergando, eu estou entendendo que tem esperança até para uma árvore cortada. Há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Quando Jó fala isso, ele não tem mais filhos. Todos os seus filhos já estão devidamente sepultados, mortos. Não existem mais diante deles. Apenas a memória. São 10 sepulturas. Ele sabe que ele nasceu de mulher. Ele sabe que ele era uma flor bonita, ele sabe que ele murchou, ele sabe que a sombra dele passou, está passando, a sombra está se findando, porque a vida dele está se deteriorando dia após dia, carcomido pela doença, carcomido pela enfermidade. Então ele vai dizer agora, que estranho a vida, né? Tem esperança para a árvore cortada. A árvore cortada, um tronco de árvore cortado. Não está mais conectado ao tronco, mas tem esperança para ela. Que coisa estranha é essa? Segue o texto 8, vamos seguindo o texto. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco. Vamos, gol. Ao cheiro das águas brotará. Olha que contraste. Olha que contraste entre esta declaração e a declaração que ele inicia a sua palavra. Repetindo o texto. O homem, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha. Foge como a sombra e não permanece. Ele está fazendo aqui uma comparação muito pesada. Ele está dizendo que, enquanto ser humano, Deus, como Criador de ambas as vidas, a vida humana e a vida biológica, ele está, em dado momento, se deixando ser assaltado por um raciocínio assim: Deus trata diferente o mundo humano do mundo biológico. Às vezes
no calor das nossas dores, dos nossos sofrimentos, nós somos assaltados em equívocos, em ideias que não são absolutamente verdadeiras. Ele está dizendo que, volta o 7 novamente, 7 e 8, olha o que ele está dizendo em comparação ao que ele disse do ser humano, porque há esperança para a árvore. Para a árvore tem esperança. Para mim, que sou uma flor bonita, eu não vejo esperança. A minha sombra, ela está passando. A minha história está apagando. A minha vida é breve, é curta. A minha vida está findando. A minha contagem está finalizando. Ele vai dizer aqui, eu estou murchando. Eu estou cheio de inquietações. A minha alma está sofrendo bastante. O lindo desse texto, irmãos, é que Deus permite isso na palavra, para que a gente consiga olhar essa narrativa de alguém que passou pelos momentos mais duros, no sentido do sofrimento humano, e permitiu que contasse isso para nós, para que a gente olhe para esse texto e diga, opa, tudo que foi escrito para o nosso ensino, o nosso proveito foi escrito. Então eu vou olhar para esse sofrimento humano num nível que não tem como se compreender. Tamanha é a dor, a angústia, o sofrimento, a tragédia, o caos que esse ser humano está passando. E eu agora vou olhar para essa palavra dele, quando ele do alto do seu sofrimento, de dentro do seu sofrimento, ele olha para uma árvore e diz, Deus age diferente. Comigo, conosco, humanos, terrenos, terráqueos, Deus trata com uma maneira. Deus é mais duro, é mais rude, mas com a árvore, com a natureza, o mundo biológico, Deus é diferente. Ele não cria uma suposição, ele não pergunta, ele afirma. Há esperança para a árvore, que mesmo cortada, olha só que ele vai dizer, ainda se renovará. A árvore, ela tem esperança, mesmo que alguém passe o machado nela, mesmo que alguém a decepe, mesmo que alguém a corte, mesmo assim, ela vai se renovar. E mais um detalhe, e não vai cessar os seus frutos, o seu rebento. A árvore tem isso. Por que, Deus? Versículo 8, vamos com 8. Se envelhecer na terra, veja, envelhecer é murchar. Se envelhecer na terra a sua raiz, se ela murchar, se ela for ficando velha, e no chão morrer o seu tronco, a raiz envelheceu e o tronco tombou, carcomido pelo tempo. O tronco caiu, o tronco está ali, retorcido no chão. Se isso acontecer, versículo 9, olha o que ele vai dizer, ao cheiro das águas brotará e dará ramos. E Deus, onde entra nisso? Então, capítulo 14, ele vai dizer para nós, versículo 12, vamos para o 12 agora, vamos para o 10, olha, escute isso só, veja, em que quadro Jó está dizendo isso? Jó está dizendo isso no calor das suas dores, e é isso que eu quero falar contigo hoje, no calor, no centro, no núcleo dos nossos sofrimentos. A gente diz coisas, a gente afirma coisas, a gente conclui coisas, e que aparentemente nós estamos absolutamente certos. Mas Deus nesta manhã quer dizer para mim e para você, calma, espera um pouco, que talvez essas nossas conclusões não sejam absolutamente verdadeiras, porque Deus continua sendo Deus. Amém?
Ele tem tudo para dizer isso. Olha, o homem nascido de mulher, ele vive pouco tempo, ele murcha. Ele está quase 100% certo. Mas de repente, essas afirmações dele vão começar a mudar. Aí ele vai dizer, olha, que coisa é essa? Eu que fui íntegro, fiel, correto, adorei a Deus. Deus tem um amor diferente para com a biologia, as árvores. As árvores têm esperança que os homens não têm. Então que tratamento foi esse de Deus? Deus trata melhor o mundo botânico que o mundo humano. É isso. Ele está mais ou menos certo. Porque ontem, permita essa expressão, ontem ele era o homem mais rico da terra e hoje ele é o mais pobre. Ontem ele era o homem mais feliz da terra e hoje ele é o mais infeliz. Ontem ele era o pai mais paizão da terra e hoje ele não tem mais nenhum filho. Ontem ele era o homem mais saudável da terra e hoje ele não tem mais saúde. Aparentemente, ele tem até um pouco de razão. Aparentemente, porque é muita tragédia, é muita desgraça sobre uma pessoa num tempo só. E no meio dessa desgraça, ele enxerga a botânica e diz, uau, por que Deus fez isso? Por que Deus foi muito severo com os humanos e foi muito bom com as árvores? Aí ele volta novamente das árvores e volta para ele. Presta atenção nisso. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem, e onde está? Ele pergunta, onde está esse homem que morreu e ficou prostrado? Porque a árvore, mesmo velha, morta, ela vai experimentar um milagre de Deus. Versículo 11, vamos. Como as águas do lago se evaporam, e o rio se esgota e seca. Alô? Está ligado aqui? Assim o homem se deita e não se levanta. Olha só, irmãos. Pega esse versículo 12 e contrasta esse versículo 12 com o que ele disse do tronco da árvore. Assim o homem se deita e não se levanta. No calor da dor dele, de alguma maneira, irmãos, toda a esperança de que tem uma luz no final desse túnel se foi. Ele nesse momento está entregue à sua dor. Assim o homem se deita e não se levanta. Em algum momento Jó está dizendo que não tem uma mudança para ele. Como profeta de Deus nesta manhã, Teramacheias, Deus quer falar contigo que de alguma maneira, no calor de todas as tuas tragédias, um sentimento de não tem mais jeito tomou conta de mim. Um sentimento que não adianta mais, não tem mais jeito da minha vida mudar. Assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existir os céus, ele não acordará, ele não vai despertar do seu sono. De alguma maneira, Jó está permitindo, ele está contando para nós que uma seta do diabo cegou e acabou com todo o fio de esperança da vida dele. E esse mesmo homem que está morto, dessa esperança pessoal, esse mesmo homem olha para Deus, Deus, o que tu fizeste? Tem esperança para uma árvore, tem esperança para uma raiz morta, tem esperança para eles, e não tem esperança para o humano? O que tu fizeste? Por que tu fez assim, dessa maneira? Por que isso acontece? Versículo 13. Que me encobrisses na sepultura e me ocultasses até que a tua ira se fosse e me pusesses num prazo
e depois te lembrasses de mim? Ele está perguntando: Deus, será que isso pode acontecer? Aí entra o versículo 14. Olha só, eu quero ouvir a tua voz. Você pode ler para mim isso? Morrendo o homem, em dado momento, irmãos, o Espírito de Deus entra naquele quadro, naquela situação em que ele estava completamente esvaído de todo fio de esperança, e Deus começa a mudar o quadro. Veja, a afirmação agora já é uma interrogação. A afirmação agora, ele começa dizendo: há esperança para a árvore. Agora ele já começa a abrir um espaço, abrir uma brechinha para perguntar a Deus: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Aí ele lança essa pergunta, e pelo Espírito, ele de alguma maneira recebe de Deus uma injeção divina. E olha o que ele vai dizer: todos os dias da minha luta esperaria. Ele fala duas coisas nesse texto. A primeira coisa é que ele diz, sublinha essa palavra: minha luta. Minha luta, não é o livro lá daquele biruta lá da Alemanha, não. Essa aqui é uma luta de vida. Diga comigo assim: minha luta. Diga: minha luta. Eu declaro sobre tua vida nesta manhã que Deus espera de você uma luta. Diga: Satanás, eu estou decidido a lutar. Diga: minha luta. Minha luta. Olha o pronome possessivo: a luta é minha. Minha luta. Minha luta, meu irmão, só luta quem tem esperança. Só luta quem tem esperança. Quem não tem esperança não luta. Minha luta. Nesta manhã, eu quero que você tire um pouco dos teus olhos dessa situação em que você caiu, desse buraco, dessa caverna. Pastor, perdi emprego, perdi dinheiro, perdi família, perdi casamento, perdi saúde, eu perdi tudo. Pelo amor de Deus, minha luta. Minha luta. Minha luta. Se tem esperança para a árvore, tem esperança para você também. Diga: se tem esperança para a árvore, tem esperança para mim, porque Deus é bom. Eu queria que você deixasse o diabo agora perturbado com essa palavra. Você vai dizer: Satanás, eu decidi lutar. Diga: Satanás, eu decidi lutar. Todos os dias da minha luta. Pastor, quando é que eu vou lutar? Diga: todos os dias. Eu vou lutar quando eu tenho vontade. Eu vou lutar quando o quê? Eu não tenho vontade. Eu vou lutar quando eu tenho vontade. E eu vou lutar o quê? Quando eu não tenho vontade. Eu vou lutar quando eu estou entusiasmado. Eu vou lutar quando? Quando eu não estou, mas eu vou lutar. É como alguém que caiu no mar. Eu vou nadar, eu vou nadar, eu vou nadar, eu vou nadar. E quando eu cansar, diga assim: eu boio. Diga: eu boio. Eu boio. Quando eu cansar, eu boio. Quando eu cansar, eu boio. Aí quando eu me reanimar, eu nado novamente. Diga: minha luta todos os dias. Diga: minha luta todos os dias. Eu profetizo isso sobre a tua vida hoje, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida hoje: a tua luta é todos os dias. Pastor, eu joguei a toalha. Não jogou a toalha não. Você não jogou a toalha não. Você não jogou nem vai jogar. Você vai continuar a luta. Você vai continuar a luta. Josué e Caleb, irmãos, eles estavam vendo que a promessa do prêmio estava passando. 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Está passando. Mas olha, continuaram na firme disposição. Nós vamos tomar a nossa bênção, a nossa herança. E ele disse para a mulher: olha, ainda hoje estou tão forte como daquele primeiro dia que a promessa nos foi feita. Você pode dizer amém? Todos os dias da minha luta, o quê? Esperaria até que eu fosse substituído, até que Deus fizesse uma substituição, até que Deus fizesse aqui um algo. Talvez uma das coisas piores, pergunte a um médico. Pergunte a um médico. Converse com um médico e diga: qual é o pior paciente
qual é o pior paciente de um médico? Está aqui Tirza, cardiologista, está o Silvino, onco. Pergunte ao médico. O pior paciente é aquele que se entrega, aquele que ele para de reagir. Irmãos, a medicina é uma coisa tão interessante. Existe uma coisa na medicina chamada placebo. Você sabe o que é um placebo? Sabe o que é um placebo, irmãos? É um me engana que eu gosto. Mas tu acredita que o cara toma um placebo? O cara toma um placebo. Placebo, irmãos, é uma substância inócua. Mas ele toma um placebo. Tipo, pensa, uma farinha de trigo com água. Sabe aquele tal de bolinho de vento? É um bolinho de vento. O que é isso? Bolinho de vento. É trigo e água. E faz uma bolinha, e o cara assim, ó, toma 3 bolinhas dessa por dia. Ele toma e vai assim, vou ficar bom. Está tomando? Estou tomando tudinho, vou ficar bom. O que você está tomando? Uns comprimidinhos que ele me deu. Isso é placebo, isso aí é farinha de trigo. Não. Eu já estou me sentindo melhor. Tomei, sabe, eu senti até um pouco melhor. Sabe, irmãos, todos os dias da minha vida eu vou lutar. Eu quero nesta manhã fazer um desafio à igreja e queria que você abraçasse esse desafio. Todas as pessoas que estão aqui conosco e que estão conosco pela transmissão, estão dizendo, pastor, eu estou jogando a toalha, eu estou desistindo de lutar. Pastor, eu estou desistindo de lutar. Uma das cenas mais marcantes do filme Titanic, é aquela cena em que Brad Pitt está dentro d'água e está lá a amada dele, né? É DiCaprio, né? Vocês estão mais cinéfilos do que eu, né? Peguei vocês. Pensei que ia falar Antônio Bandeira, aí eu falei, vai ficar muito mal. E você, você sai bem? Vou ficar calado com vocês. Em que aquela água muito gelada, você lembra daquela cena? Aquela cena, ela é emblemática, né? E ele está dentro d'água já sofrendo lá hipotermia. E ele convence ela a soltar ele, a liberar ele. E ele vai ser liberado para a morte, ele vai morrer congelado naquelas águas. A vida, irmãos, a vida às vezes, ela traz volta, ela traz situações tão pesadas e tão densas, que a gente olhando para aquela situação e olhando para fora de nós, a gente corre o risco de dizer, Deus, tu não é justo, tu não é bom, porque não tem esperança para cá. E eu vejo que tem esperança para uma árvore, Senhor. Uma árvore tem um milagre que eu não tenho aqui. Mas de repente, há uma ação sobrenatural de Deus. E essa ação vem. E de alguma maneira, irmãos, sem o quadro mudar, sem o ambiente mudar, sem a atmosfera mudar, mas muda por dentro. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Ele pergunta. Ele não tem a resposta. Mas ele sabe o que ele vai fazer. Diga assim, todos os dias da minha luta, esperarei. Todos os dias da minha luta. Minha luta. Todos os dias da minha luta. Sabe, irmãos, o que o diabo mais quer de nós hoje? O que o diabo mais quer hoje do ser humano? É que ele simplesmente diga, não dá mais. Não dá mais.
Quantas vezes Jesus chega, e quando Jesus chega, a nossa luta é tão grande que a gente recebe Jesus com o pé nos peitos dele. Lembra de Marta e Maria? Agora, Jesus, agora? Tu chegou agora? É agora que tu chega? Tu é tão displicente assim? Agora que tu chega? Nós te chamamos quando ele estava doente ainda. Agora? Agora, Jesus. Tu chegou tarde. Sabe, irmãos, se o Senhor fosse entrar na nossa pilha, Ele diria assim: ah, ok, você tem razão, me desculpe, eu estou indo embora. Mas graças a Deus Ele não entra na nossa pilha. Diga assim: graças a Deus que o Senhor, Ele não entra nas nossas reações. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Tá bom, você, tá bom, eu dou isso de conta para você. Onde está ele? Vamos lá. Está no cemitério, vamos lá. E quando chega no cemitério, você conhece o texto, ele diz: tira a pedra. Ah, Senhor, não faz isso não, Senhor. Tu vai estragar esse ambiente aqui. Está podre, cheira mal, está fedendo. Faz isso não. Vai manchar essa atmosfera. Não faz isso não serve mais, está podre. Senhor, 4 dias, decomposição. Ele diz: tira a pedra. Sabe, irmãos, tem situações que a nossa tragédia é tão grande, que a gente acredita que não tem mais jeito. E a gente para de lutar. A gente para de acreditar. Você está aqui hoje. Você veio hoje, nesse domingo. E nesse domingo Deus está dizendo para você que você precisa continuar acreditando. Você precisa continuar lutando. Você precisa continuar na esperança que vai ter mudança, vai ter milagre. Amém.